Kalinka Crateus, jornalista. Dai Pinheiro, músico e professor. Danilo de Souza, estudante de jornalismo. Joaquim Leão, estudante de ciências sociais. Marcela Vilela, administradora. Marcelo Ribeiro, professor. Mirielle Cajuí, estudante de jornalismo. Paula Grave, psicanalista. Tiago Vasconcelos, publicitário. Pessoas e personalidades diferentes, cada um com sua forma de ver, pensar a vida e que talvez nem se conheçam, mas o que todas elas têm em comum? Bom, é aí que eu entro nessa história. Seja bem-vindo ao Neuróticos, é hora do TCC. Anotações, leituras, atenção aos conteúdos passados pelos professores e fazer trabalhos são as obrigações que todo mundo sabe que os estudantes universitários precisam cumprir dentro das faculdades. Haja foco e disposição. Só que aí, depois de tudo, chega o momento esperado: conquistar um diploma de curso superior. Mas não basta ter passado por todas as dificuldades durante anos na universidade. É preciso enfrentar uma última etapa, temida por muitos, tranquila para outros. É ela mesmo, aquela palavrinha conhecida por 3 letras que não saem da cabeça dos estudantes, o TCC, ou Trabalho de Conclusão de Curso. Para começar a entender melhor como que esse processo é normalmente visto, eu decidi pesquisar na internet usando apenas a palavra-chave TCC. E o que eu achei? Bom, essas imagens falam por si só. Ok, não começamos bem, então é melhor procurar um profissional da educação para explicar com mais detalhes do que se trata esse tal de TCC. O trabalho de conclusão de curso, ele expressa uma performance do aluno no que diz respeito à capacidade dele sistematizar, né, e ele dissertar, no caso, se é um trabalho escrito, né, dele dissertar sobre um tema do interesse dele e que tenha uma relação com o curso que ele está fazendo. Marcelo Ribeiro é professor do colegiado de psicologia da Univasf e já se acostumou a orientar vários trabalhos de conclusão de curso. Ele sabe como ninguém como esse trabalho mexe com a cabeça dos estudantes. Há também a própria pressão, que eu diria assim, uma pressão que se cria da cultura da instituição ou da cultura do curso, né? Então há uma ênfase muito grande, então assim, há um estresse muito grande, uma ansiedade muito grande. Ai meu Deus, é o TCC, então eu estou sendo posto à prova, né? Eu vou para uma banca, né? Principalmente quando os TCCs eles têm essa, porque existem várias modalidades de TCC. Mas aí você pode estar pensando, então quem criou esse bendito trabalho que faz os estudantes perderem até os cabelos? Bom, segundo alguns historiadores, o primeiro trabalho de conclusão de curso foi do economista e sociólogo francês Frédéric Lépée, que por volta de 1830 escreveu uma monografia, ou seja, um trabalho descritivo escrito sobre o padrão de vida da classe operária francesa no século XIX. De lá para cá, o mundo mudou e tudo se tornou moderno, ou não? As universidades, elas são instituições conservadoras, né? Não, eu não vejo mal em si nisso, né? O fato de ser conservador não significa necessariamente que seja ruim, né? E o contrário também, né? O fato de ser moderno, novo, não significa que seja bom. Então as universidades, elas como instituições que elas têm uma relação com o tempo, elas têm uma relação com os ritos, elas têm uma relação com a duração, enfim. Então acho que isso precisa ser considerado, né? A coisa da tradição, do tempo, do rito, enfim. Mas também, claro que a universidade ela não pode estar com as costas viradas para o que está acontecendo no mundo, até porque ela também constitui o mundo, a sociedade. Danilo, estudante de jornalismo da UNEB, também é um crítico a esse modo de como a universidade vem agindo e formando estudantes. Eu me preocupo bastante com o futuro da universidade, porque a gente acaba vivendo uma padronização assim das coisas. De certa forma, os professores e
Os professores, né, que nesse caso eles atendem, né, a uma demanda, atendem a uma padronização que vem de outras instâncias, mas a gente acaba sendo formado para atender uma demanda do mercado. Essa preocupação de Danilo é só uma das dores de cabeça que ele vem tendo com o curso e a faculdade além do TCC. Problemas que já fizeram até adoecer o seu corpo e a mente. Quando eu tive a primeira crise, primeiro que eu não achava que era crise, eu só fui entender o que era a crise de ansiedade depois. Foi muito difícil porque eu realmente percebi que eu estava vivendo aquilo. E me dei conta que era parte dos problemas pessoais, assim, mas a universidade representava muito mais, assim, os meus problemas. O TCC, junto com outras disciplinas do semestre, eles começaram a me deixar um pouco doido, assim. Pois é, Danilo, esse período de TCC não é fácil mesmo. Ele mexe tanto com os estudantes que pode atrapalhar nosso descanso, o lazer e até a higiene pessoal. Mas peraí, será que isso é normal ou eu tô ficando neurótico? É hora de procurar uma profissional da saúde. Neurose, ao contrário do que as pessoas falam, né? Ela não é um termo que deve ser utilizado como geralmente as pessoas usam, né? Pejorativo. Ah, você está neurótica, você é neurótica, né? Você está ficando neurótica. Na verdade, segundo a psicanálise, né? Neurose é um estado de emoções que ainda não foram resolvidas, mas que você tem convivido ao longo do tempo. Ah, bom, doutora. Mas o que explica o estresse, a angústia e o sofrimento que os estudantes passam? Dentro do contexto neurótico, seria exatamente o retorno à infância. O que é que a gente deseja na infância, enquanto criança, né? Se a gente for parar um pouquinho, a gente quer atenção, a gente é o centro da atenção da nossa casa, né? Na infância, na escola, a gente chega já se mostrando. Então, a criança, por si só, ela já é egocêntrica. Então, quando a gente chega a um determinado momento da nossa vida, na faculdade, no ensino médio, em qualquer aspecto da vida da gente, estudantil ou profissional, a gente também quer esse tipo de coisa. O que leva a um estudante ou alguém que está num trabalho cansativo, exaustivo de final de curso, essa coisa toda, é justamente essa necessidade de aceitação, necessidade de aprovação. Então, eu fiz um curso, eu estudei, eu preciso ser aprovado, eu mereço ser aprovado. Então, geralmente as pessoas entram em fadiga porque entram no estado de desgaste emocional muito grande, ressalva as neuroses. No caso de Danilo, esses fatores ainda foram somados à distribuição da carga horária do seu curso, que para ele foi mal organizada. Está sendo desumano. Porque se você diz assim, para determinada... Você diz para si mesmo, olha, não vou ter como dar conta de certo trabalho de determinada disciplina. Se você não der conta, você perde a disciplina. Se você perder a disciplina, você atrasa para o próximo semestre, então você não cursa TCC. Então você acaba tendo que dar conta de tudo, e aí vem aquela questão da otimização do tempo, que as pessoas esperam que a gente tenha, que a gente se esforça para ter, mas não consegue, né? E aí você junta a TCC, junta com outras disciplinas, junta com outras coisas que você precisa fazer, porque ninguém vive só da academia, só da universidade. Joaquim, aluno de Ciências Sociais, tem o mesmo pensamento de Danilo. Ele, que está empancado com o TCC há 4 semestres, vem correndo atrás do lucro para poder, enfim, terminar a faculdade. Eu já estava um pouco desgostoso com o curso, com a situação que vinha ocorrendo, por exemplo, no colegiado, com alguns professores. Por ser representante discente, a gente tem conhecimento de como é pensado, por exemplo, disciplina, como é pensado grade de horário. E pelo menos aqui, o que eu experienciei é um processo que não leva em conta, a maioria das vezes, o aluno. Quem não tem tempo de conciliar todas as atividades vai se virando para tentar fazer o que dá e evitando o desejo de fugir para Nárnia. Aliás, é até melhor embarcar para o mundo fantástico da ficção do que fazer como essa estudante em Belém do Pará.
Foram quase 3 horas de depoimento na divisão de homicídios. Susan Paola Fadel Correia, de 22 anos, confessou ter forjado o próprio sequestro no dia 26 de junho. O motivo? A universitária não tinha mais desculpas para dar aos familiares por não ter terminado o trabalho de conclusão de curso. A polícia começou a desconfiar do sequestro a partir do primeiro depoimento de Paola. A jovem não deu muitos detalhes sobre os momentos em que ficou em poder dos criminosos. Exames feitos no Instituto Médico Legal logo após o aparecimento não detectaram nenhuma marca no corpo da jovem, que disse ter ficado amarrada com fios elétricos por 24 horas. Por isso, Paola foi chamada novamente para depor e confessou o falso sequestro. Geralmente, pessoas que entram num estresse maior é porque elas já têm essa predisposição. Então ela já tem um nível de ansiedade já, né? Não por conta do TCC, mas já possui um grau de ansiedade, já tem uma conduta mais depressiva que às vezes, né, não consigo realizar, e aí entra naquele estado depressivo. Então, geralmente essas pessoas, elas são mais tendenciosas a ficar no caminho com mais sofrimento. Tem gente que eu conheço que fez o prazo certo, terminou o TCC, mas o processo foi tão assim cansativo para essa pessoa que ela largou e está fazendo outro curso, está fazendo arquitetura. Para o professor Marcelo, o diálogo é uma ferramenta fundamental para evitar alguns traumas ligados ao TCC. Tanto da graduação quanto da pós, nesse sentido, né, de dizer para eles, olha, isso aqui, né, é um trabalho a mais, não é o trabalho do seu curso, tudo ou nada, é um trabalho a mais. Eu costumo dizer, olha, a gente sobrevive depois do TCC, então ninguém vai morrer, ninguém vai conseguir, vai dar tempo. E quando não se tem ninguém para conversar, a saída é desabafar nas redes sociais, não é, Kalinka? A jornalista ficou conhecida na Universidade do Estado da Bahia por postar piadas e pequenos desabafos sobre seu TCC no Facebook. Mas, segundo ela, tudo não passou de uma grande brincadeira. Muitas pessoas pensam que eu sofri bastante, mas não sofri com o TCC. Eu fazia piadas, dizendo que estava sofrendo, pedindo para Deus me levar, porque tinha que fazer fichamento e tal. E as pessoas gostavam disso, mas algumas realmente levaram a sério que o que eu estava falando do TCC era uma coisa muito ruim. O que a jornalista sofreu mesmo foi com o tema do seu trabalho. Olha, foi preciso bastante coragem e superação para relembrar o histórico de bullying sofrido na escola e escrever sobre o assunto. Abrir o meu passado, reviver memórias que eu queria esquecer e situações, e isso era angustiante, mas fazia parte do processo de descoberta, de autoconhecimento. E eu consegui passar por isso. São mais ou menos 7h20 da manhã e agora eu estou indo encontrar mais um personagem dessa nossa história, mais um estudante que está passando por muito apuro para fazer o TCC, mas a história dela é ainda mais diferente por um motivo. É que ela é uma da grande quantidade de estudantes que saem de suas cidades natais para vir estudar em outros locais e passam por problemas que atrapalham e muito quem precisa de conforto, quem precisa de tranquilidade para realizar um trabalho de conclusão de curso, né? E a rotina dela é apertada, tem estágio, tem os afazeres de casa, tem o cuidado com os bichinhos de estimação dela e, além do mais, muitas incertezas, muitos apagões na hora de produzir. Agora eu estou indo encontrar a jovem Mirielle, você vem com a gente. Agora, pode entrar. Tudo bom? Tudo bom contigo? Vamos acompanhar um dia nessa sua rotina. Então, Mirielle, vai me falando como é a sua rotina, segunda a sexta. Fala aí. Então, eu acordo
em torno de 6 horas da manhã, né? Eu faço estágio na Univas, na TV Universitária de lá, na TV Caatinga, e eu tô indo de barquinho esses dias, né? Por uma questão, inclusive, do TCC, para ver se sobra um pouquinho de mais dinheiro para poder... O deslocamento que você... porque a passagem de ônibus são R$6 por dia, né? Então isso já desconta um bocado da bolsa. E aí a barquinha é 3 por dia, então já é metade. Então tá dando para sobrar um dinheiro para investir no TCC, né? Diagramação, essas coisas. E aí eu pego a barquinha, vou para a Univas e fico lá de 8 a meio-dia. Realmente, é preciso ter fôlego para acompanhar a rotina da futura jornalista. Foi difícil ver a repórter parada um segundo. Durante toda a manhã, vi como é a correria do seu estágio. Anota uma informação aqui, entrevista outra fonte ali, participa de uma gravação externa acolá e pronto. Já se foi uma parte do dia. Faço estágio desde o 4º período da faculdade e por conta disso, né, me habituei a acordar cedo, porque a faculdade é pela tarde, os estágios são pela manhã. E aí eu acabei... me habituei até o meu horário de produção mais forte, né? É pela manhã, só que na manhã eu tô no estágio, né? À tarde e à noite eu tô sentindo dificuldade de fazer o TCC, de ter, digamos assim, inspiração, né? Eu tô fazendo bastante leitura e procurando materiais, entrevistas, mas por conta da minha manhã estar ocupada, e é geralmente o horário que eu sou mais produtiva, eu tô tendo essa dificuldade, né? Mas... Dá pra conciliar, né? À tarde é hora de cuidar de casa, fazer comida e cuidar do Demétrios, do Buda e da Felícia. Gatinhos que Mirielle cuida com amor. Mas e aí, na hora de produzir mesmo o TCC? Eu estou tendo esse bloqueio criativo. Pois é, e olha que o tema escolhido pela estudante para o trabalho de conclusão de curso faz parte da sua vida. Aliás, da vida de um dos seus irmãos que é autista. A definição do meu tema, né, do meu TCC, que é autismo, veio muito por conta da influência do meu irmão. Eu tenho um irmão autista de 11 anos. E desde que eu me deparei com isso dentro da minha casa, eu me interessei em pesquisar mais, em ler, estudar, né? E quando chegou a oportunidade de escolher um tema para o TCC, eu percebi que eu podia utilizar, né, essa minha pesquisa constante sobre autismo por conta do meu irmão. Por falar em tema do TCC, essa foi uma coisa que Dai nunca teve muita dificuldade. Formado em pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, o agora professor, que também é músico, começou a fazer esse trabalho no 3º período. No meu caso, facilitou porque eu já tinha em mente, né, que eu queria escrever, certo? Como eu sempre tive identificação com a música, eu tive aquela ideia, poxa, via muitos professores também utilizando de música em sala de aula, né, como meio de ficção, conteúdo. Eu já quis explorar um outro norte, apesar de já ter esse direcionamento da música em si, né, de querer falar sobre música, mas aí aliar isso à educação com outra perspectiva. Por Skype, ele me contou também que teve poucas dificuldades para concluir o trabalho, mas a parte teórica o atrapalhou bastante. Eu acho que o processo com maior dificuldade foi alinhar, vamos dizer assim, esses pensamentos, né, as minhas reflexões com os teóricos. Problema esse que também acontece com Danilo. Para a parte da teorização das coisas, quando você tem que embasar numa teoria, você tem que fazer de certo jeito, você tem que seguir por assim, seu trabalho tem que ter uma contribuição social, e para isso você tem que usar fulano de tal. Então, a parte da teoria foi muito difícil para mim. Mas ao contrário do estudante de jornalismo e de todos os personagens que já vimos até agora nessa reportagem, Dai acredita que o processo de TCC não é um bicho de 7 cabeças e nem precisa passar por mudanças. Não é só você chegar e dizer assim, há uma culpabilidade da academia. Eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo entra ali já sabendo mais ou menos o que é que vai acontecer, né? Já que em outra fase, a fase de maturidade e crescimento, a gente tem que estar ciente de certas coisas, né? Quando eu cheguei na universidade, eu já tinha medo do TCC, porque era o tão temido TCC, assim, sempre. Eu ficava imaginando que o TCC seria uma coisa realmente construída com minha prática. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava que o TCC era algo difícil de se realizar.
Mesmo sendo difícil, aterrorizante e complicado, para Marcela, a existência do trabalho de conclusão de curso é fundamental. Isso porque há mais de um ano ela trabalha confeccionando artigos, textos e TCCs para todo tipo de estudante. Depois de formada, a partir de um trabalho da minha irmã. Ela ajudava muito, ela era estudante também e ela tinha um pouco de dificuldade, né? Então eu ajudava bastante ela. E ela me indicou para uma amiga para ajudar num trabalho de faculdade. E a partir de aí essa amiga já indicou para outra amiga, né? Eu já passei a cobrar. Eu resolvi visitar a administradora na sua casa, local onde Marcela costuma passar o dia todo escrevendo, corrigindo e construindo textos acadêmicos. As encomendas já fazem números expressivos. Semestre passado eu fechei 6 monografias e acho que uns 8 TCCs, uns 6 trabalhos acadêmicos. Esse período, né, eu já venho com 2 do período passado, que eu já tinha fechado pré-projeto, né, então eu já vou com 8 TCCs, 2 monografias e estou com 2 projetos de mestrado. E enquanto muitos estudantes reclamam e têm muita dificuldade, Marcela revela até um carinho pelo monstro de 3 letras. Eu acho prazeroso porque eu faço mais porque eu gosto, né? Na verdade é unir o útil ao agradável, é a questão financeira e o prazer, né? Porque automaticamente eu estou adquirindo conhecimento. Só que nem sempre foi assim. Meu TCC ia ser reprovado. Ia ser reprovado não por plágio, mas por falta de citação correta. Quando eu perguntei sobre o que ela achava de fazer e vender trabalhos para outros alunos, a resposta foi sincera. Nem é ético, nem é um tipo de trabalho regular, né? Mas hoje em dia, eu acho que abertamente, você abre a internet e você vê muita gente procurando pessoas para fazer e gente falando que faz, né? Quando eu fui fazer minha inscrição para o mestrado, procurei, tem TCC, que se tiver muito difícil, é angustiante, é difícil, complicado. Aí fiquei perguntando e aí já fiquei ansioso, tem que estudar mais. Mas outro sofrimento, outra dificuldade, outra preocupação. Mas agora de novo vou ter que fazer tudo novamente. A professora olhou, tem que fazer de novo, vai ter novamente e estou preparado para fazer TCC de novo. Sei que vai ser difícil, vai ser complicado, mas vou conseguir. Hoje, o Tiago conta essa história todo sorridente, mas só o publicitário e a sua mãe sabem o quanto ele sofreu para superar a fabricação de um TCC, principalmente em função da sua deficiência auditiva. O curso, no começo, era difícil, mas era um grupo, juntos, as pessoas, ele ficava envergonhado, mas foi desenvolvendo, tirando a timidez. Os professores não entendiam, mas aí, devido à surdez, ele foi tentando, foi aprendendo, foi desenvolvendo, sofreu um bocado, foi difícil. Aí, com a ajuda das amigas, foi tentando e foi desenvolvendo e hoje ele se sente bem. E desde seu primeiro dia na faculdade até o dia da apresentação do TCC, que foi marcado por muita expectativa, o sentimento era de insegurança. Os professores diziam que era rápido, tinha que entregar, tinha que fazer uma organização, tinha que ter uma sequência, tinha que ter todo um estudo, tinha que estar tudo organizado e tinha que ir junto. Foram dividindo as tarefas e foram se encontrando e foram organizando tudo, o tempo corrido, e eles viam que não ia dar tempo e foram organizando, dividiram-se novamente, cada um fazendo sua parte para que desse tudo certo. E um prazo pequeno para fazer tanta coisa. Mas tudo terminou bem para o publicitário. No dia foi passando, e aí ele foi aprendendo. Quando chegou lá, todo sério, todo arrumado, grupo de amigos, todo mundo lá, um monte de gente, um monte de pessoas olhando para ele. Primeiro ele foi defendendo, foi conversando, e aí o próximo, que era um grupo de 3 para apresentar o TCC.
A professora determinava o tempo, bora, parou. O próximo, aí palmas para ele de Libras, saiu tudo ok, que ele entendia, e aí ficou feliz, todo contente e aliviado porque tinha conseguido. E todas as pessoas, homem e mulher, perguntando e dizendo parabéns, você conseguiu. Conversavam uns com os outros, junto, tiraram 10 e aí se abraçaram e ficaram todo mundo contente e feliz. E aliviado porque tudo deu certo. E antes que vocês me perguntem se só há dificuldades e problemas para realizar um trabalho de conclusão de curso, deixo logo bem claro que os nossos entrevistados dessa história também sabem a parte boa de fazer um TCC. Eu adoro ser orientador de TCC, eu vejo sempre que os meus alunos curtem bastante. Eu acho que é um momento assim de autonomia, de criatividade do aluno, né, onde ele pode, finalmente, né, ele pode se dedicar àquilo que ele gosta, né? Então é um momento assim que ele vai estudar o tema que ele se identifica, que ele vai para campo, né? Então acho que é um momento muito bacana. No meu caso, é a descoberta de como que o meu trabalho ele pode contribuir para a transformação de um determinado grupo da sociedade, né? Não dá pra gente transformar o mundo, mas a gente pode sim, de alguma forma, mudar a realidade de uma comunidade. Foi divertido fazer o TCC. Eu não acho que é algo desumano, porque faz parte do curso. Quais são as dicas, assim, já que o senhor teve esse tempo de se organizar e tal, as dicas que você pode dar para quem deseja fazer um TCC e não quer de jeito nenhum ter dor de cabeça, ter estresse, ter neurose, ter problemas? Olha só, é difícil você ver um estudante hoje em dia que já tenha um tema estabelecido, né? Dizer assim, já quero escrever sobre isso, eu já estou ciente do que eu vou fazer na minha monografia, no meu TCC. Né? Muitos já vêm ter essa certeza, essa segurança, lá pelo 6º, 7º período, 8º, no fim do curso, né? E aí tem só X meses para parir, né? Um trabalho científico. E aí é meio complicado. Por isso que é importante a gente estar participando, né, das questões que envolvem a disciplina na universidade. Né? Não ficar somente preso ao ambiente da sala de aula, porque existem outras discussões acontecendo, né, em congressos, em grupos de estudo. Tá? Isso também é importante para você poder ter um norte, né? É você prestar bastante atenção na cadeira de metodologia científica. É essencial, primordial. Você precisa ter bastante conhecimento nessa cadeira. Quando começar o curso, você sabe que um dia você vai fazer um TCC, então você se antecipe a pesquisar. Isso. Eu acho que deixar para pesquisar, deixar para colher material do TCC nos últimos períodos, eu acho que é o caminho da forca. Então, assim, a pessoa entrou na universidade, sabe que a conclusão de curso vai acontecer. Então, já comece a separar esses elementos. Então, aqueles que são mais ansiosos, sabem que tem um nível de ansiedade que estoura em algum momento, devem procurar uma terapia para saber lidar com essa questão. Porque a pessoa com um transtorno de ansiedade generalizado, o TAG mesmo, que a gente chama, né? Transtorno de ansiedade generalizado, quando ele estoura, a pessoa realmente fica incapaz de fazer qualquer coisa. Ela entra numa crise de pânico, ela desenvolve muitas outras questões. Mas o que eu digo, assim, para quem já está no meio do caminho, para quem já está caminhando para o fim mesmo do trabalho de conclusão, seria colocar sempre em dias aquilo que está organizando. Reler, porque vai ter que reler muitas vezes aquilo, né? Então procurar se organizar. E se você já tem o material, você tem como organizar isso, vá se distrair. Eu espero que o seu trabalho possa ser publicizado nesses espaços dos colegiados. Eu acho que vai ajudar muito a estar provocando, a fazer essas provocações e para o corpo colegiado estar pensando sobre isso, que políticas podem ser ensejadas para ajudar o estudante, para que ele tenha uma experiência do TCC que é bacana, mas sem sofrimento. Ele não precisa sofrer para aprender. Professor, eu também espero. Mas para isso eu preciso que o meu trabalho seja aprovado, não é mesmo? E quem vai dizer isso são vocês, porque chegou minha hora. E aí, valeu? Na minha experiência, o TCC ele tem sido algo totalmente estressante. Eu não tenho dormido direito.
e eu fui assaltada, e o assaltante levou a minha bolsa com vários livros que a professora tinha me emprestado, com o meu pendrive que tinha todo o TCC, e foi muito difícil porque naquele momento eu achei que minhas histórias estavam indo embora, não era só o meu TCC, eram histórias de vida de pessoas. Espero que até lá todo esse processo dê certo, não fique tão nervoso, não fique tão apreensivo durante o processo de escrita, né? Como a gente vê muitos alunos aí se perdendo durante esse processo, e espero que dê tudo certo até lá. Eu tive gastrite, uma gastrite super intensa e completamente emocional. Eu tive infecção urinária e minha menstruação simplesmente não desceu em todos os meses fazendo TCC. Meu TCC foi em grupo, então torna o processo um pouquinho menos chato, porque é muito mais difícil, eu acho, quando você tem que correr atrás de tudo sozinho. Eu acredito que o processo de TCC é um processo que acaba causando muito desespero nas pessoas. Certo, e seu voto vai para quem? Quem você quer eliminar da casa? É pra eliminar alguém? É. Eu quero eliminar os problemas do meu TCC. Muito obrigada, então sai daí. Então você se eliminou. Ok. Obrigado, Brasil. Obrigado, mãe. Valeu.